Nosso assunto agora é eleições, porque a partir deste mês de julho já começam a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral para impedir o uso da máquina pública a favor de candidatos às eleições municipais desse ano, em outubro. As vedações estão previstas na lei das eleições. Aqui no estúdio a gente vai tirar todas as dúvidas com o advogado eleitoralista Emanuel Fonseca. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Aline, bom dia, Livaldo. Bom dia, doutor Emanuel. Neste sábado começa a valer um marco já. Vamos ficar a 90 dias das eleições. E existem algumas restrições, principalmente voltadas a quem está pleiteando algum cargo, A gente vai colocar, então, na tela algumas dessas datas para nós entendermos quais são essas principais restrições que já começam a valer a partir deste 6 de julho. Por exemplo, a nomeação de servidores, os agentes públicos não podem nomear, contratar e demitir por justa causa servidores públicos, com exceção pessoas que exercem função comissionada e a contratação de natureza emergencial. Vamos já destrinchar tudo isso. Concurso público, a nomeação de servidores só pode ocorrer se o resultado do concurso foi homologado até o dia 6 de julho. Tem mais restrições aí em relação às verbas. Os agentes públicos estão proibidos de fazer transferência voluntária de recurso do governo federal aos estados e municípios, com exceção do dinheiro que só pode ser enviado para obras que já estejam em andamento ou para atender situações de calamidade pública, ou seja, situações emergenciais. Publicidade estatal, realização de publicidade institucional de programas de governo também está vedada, proibida nessa época. A inauguração de obras também fica proibida, inclusive com a participação dos candidatos nas inaugurações de obras públicas. E convenções que já começam a partir do dia 20 de julho, os partidos e as federações vão poder escolher os seus candidatos para os cargos de prefeito, vice e vereador. O prazo para a realização das convenções termina no dia 5 de agosto, então esse realmente é um mês crucial. Também, a partir de 20 de julho, tem a questão do direito de resposta, onde começam a valer essas possibilidades dos candidatos e partidos pedirem esse direito de resposta contra, por exemplo, reportagens, comentários, postagens nas redes sociais que considerem ofensivas na imprensa e nas redes sociais também. Tem muitas outras questões que a gente vai falar a partir de agora com o doutor Emanuel, porque esse é um marco, Sábado, dia 6 de julho. Isso, Aline. Realmente é um momento crítico para a eleição e é um momento em que os candidatos já começam a ter restrições, principalmente aqueles que são gestores públicos. Como você disse, há a proibição, por exemplo, de contratar e demitir servidores públicos, há a proibição de que participe de inaugurações de obras públicas. Tudo isso com o intuito de que haja uma isonomia entre os candidatos. E há também, Aline, a possibilidade e a necessidade daqueles candidatos que pretendem concorrer se afastarem dos cargos públicos que ocupam, é a chamada desincompatibilização. Então, somada aí às condutas vedadas, somada também a questão da desincompatibilização, os candidatos têm que ficar atentos porque isso faz com que eles possam ficar, inclusive, inelegíveis e não possam concorrer nas eleições. Diante desse cenário, os candidatos eles devem ter um cuidado essencial, inclusive, com a propaganda institucional. Essa propaganda institucional é aquela propaganda que é veiculada tanto nas redes sociais dos órgãos públicos, como também nos sites, como também nos meios de comunicação interno do órgão público. E essa proibição, ela também enseja a aplicação de multa que vai desde R$5 mil até o custo da propaganda em si. Então, a partir dessa data, do dia 5 de julho, é necessário que o candidato apague todos os símbolos, todas as informações e notícias que constem desses canais de comunicação oficial, que é a chamada propaganda institucional. Em relação, doutor Emanuel, à divulgação de pesquisas pré-eleitorais, as pesquisas estão sendo aí divulgadas, mas registradas, vai algo a mais em termos de exigências em relação a essas sondagens? Sim, eu sempre tenho essa pergunta e, assim, a partir do dia 1º de janeiro, há aquela necessidade de você registrar a pesquisa junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas também há uma diferenciação. A partir de agora, é proibido, a partir desse dia 6, é proibido a divulgação de enquetes.
né? As enquetes, elas até então, elas são permitidas, elas não têm caráter científico, mas elas eram permitidas como uma forma de sondagem, né? Mas, em razão da ausência desse caráter científico, elas passam a ser proibidas, certo? E para os meios de comunicação, há necessidade também de respeitar, a partir do dia 20 de julho, essa isonomia entre os candidatos. Ou seja, é necessário que ao se fazer o convite para uma entrevista de um determinado pré-candidato, é também necessário se convide os outros que estão concorrendo a esse cargo e dê a ele também a atenção que foi dada àquele outro. Majoritários e proporcionais, vale para as duas? Majoritários e proporcionais. Geralmente é feito aí uma verificação dos partidos, quais são os pré-candidatos, para que sejam feitos esses convites de forma a não dar um privilégio a um candidato em detrimento de outro. Bom, existem também vedações, proibições para quem tem uma certa influência, principalmente em veículos de comunicação, e precisam também se desincompatibilizar, né? Se sair dessas funções para se candidatarem oficialmente. Isso, Aline. No caso, se você pretender ser candidata, você teria que se afastar do programa e ficar podendo trabalhar nos bastidores, na região da redação, mas não apresentando o programa, né? Então, há essa restrição também aos apresentadores de TV, em razão dessa influência que eles possam ter sobre o eleitorado. E essa diferenciação, ela não entra, por exemplo, nos canais transmitidos pelo YouTube e pela Instagram e Facebook. Isso porque a TV e a rádio, elas são concessões públicas e, como tal, ela tem esse tratamento diferenciado, o que a internet há uma liberdade maior, que ela não existe para a TV e para a rádio, que tem que cumprir rigorosamente aí essa questão da isonomia entre os candidatos. E sobre as reuniões, doutor Emanuel, a gente percebe que elas são feitas sempre aí em ambientes fechados, não existem aí cartazes com nomes nem números de candidatos, porque não existem ainda, não aconteceram ainda as convenções, mas a natureza dos encontros políticos muda alguma coisa em relação ao que até agora tem sido feito? Elivaldo, um fenômeno que se destacou nessa pré-campanha é que ela realmente parece uma campanha. É verdade. Então, assim, são eventos grandiosos que a gente consegue perceber, com quantidade muito grande de eleitores, são palcos, aquelas superproduções. Isso a Justiça Eleitoral vai ter que se debruçar quando for julgar aí eventuais abusos de poder econômico e de poder político, quando tratar sobre isso, da pré-campanha. A gente viu o caso do senador Sérgio Moro, da senadora Selma Arruda, que foram casos que foram abusos na pré-campanha. Então, isso certamente esse ano vai haver muitos julgamentos tratando sobre isso. Mas nesse período de pré-campanha, há sim essa possibilidade de se realizar encontros, de se realizar seminários, sempre às expensas do partido, o partido que deve organizar, que deve fazer esse controle, que deve fazer essa convocação das pessoas para tratar sobre esse tema de pré-campanha. A diferença vai ocorrer efetivamente após o dia 16 de agosto. Nesse período de pré-campanha não se pode fazer o pedido explícito de voto. E a partir do dia 16 de agosto, há essa possibilidade de você entrar na campanha propriamente dita, com pedidos de votos, com distribuição de santinho, material impresso, adesivos, e fazer tudo o que é permitido ali pela legislação eleitoral. Só uma dúvida que eu fiquei em relação à inauguração de obras, porque o gestor não pode ir mais a partir do dia 6, mais inaugurar obras. Essas obras, então, elas apenas devem ser entregues ou outro agente da gestão pode fazer essa inauguração de uma forma oficial? Isso. A proibição é que o candidato ou o pré-candidato, ele participe dessa inauguração. Então, não há proibição que o órgão público faça a inauguração da obra. A proibição, então, é que os gestores que pretendem ser candidatos participem dessa inauguração. E também que o órgão público contrate shows artísticos para essa inauguração. Então, o cuidado que deve ser feito é isso. O que nós conseguimos perceber é que, às vezes, o pré-candidato e o gestor que é responsável pelaquela obra não vai, mas é como se ele lá estivesse, coloca praticamente um cartaz dele ali e a enaltação, os discursos são feitos para ele. Isso também é proibido porque é uma forma de você burlar a legislação e configura também isso aí uma conduta vedada e um abuso do poder político.
Doutor Emanuel Fonseca, queria muito agradecer aqui a sua presença, trazendo essas informações. A gente está sempre de olho nesses prazos. Mês de julho é um mês crucial e depois disso vem a campanha de fato, né? Então a gente vai continuar acompanhando essas restrições e o que diz a lei eleitoral. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Aline. É sempre um prazer. Elivaldo, você ainda traz para a gente uma saideira. Você lembra, Aline, que nós mostramos lá no início do programa uma foto do prefeito, doutor Pessoa, num evento junino, e ao lado de um advogado, o jurista Samuel Coelho. Falávamos se poderia acontecer um desdobramento político desse encontro? Sim, pode sim. O jurista, ele é filiado ao PL, e quando a pergunta foi, pode ser o vice do prefeito? A resposta depende do entendimento com o ex-senador João Vicente Claudino. João Vicente Claudino tem dito que nem apoiará Silvio Mendes, nem apoiará Fábio Novo. Restou aí dessa área assim, mais ligada ao setor em que o ex-senador atua na política, o prefeito doutor Pessoa ou Tony Kerley do Partido Novo. O advogado sugere uma ligação próxima aí, política e pessoal, com o ex-senador João Vicente Claudino. Será que vai aparecer o acordo? Doutor Pessoa me disse na semana passada, Aline, só para encerrar, que há entendimentos para mudar a estratégia do PL, que rejeita indicações majoritárias e que isso pode ser alterado e, quem sabe, não haja essa composição com o PL, segundo entendimentos preliminares, até com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Só voltando aqui, né? Só voltando aqui à questão de João Vicente Claudino, porque o partido dele ainda tem pré-candidato, né? Ele se desfiliou. Total. Então tá bom. Formalizou. Ele não é mais, não está mais no Ninho Tucano.